A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos para mais uma lição desta revista Juvenis, que tem como título Personagens Marcantes da Bíblia. Já a lição é a de número 7, que será ministrada no dia 17 de agosto de 2025, que tem como título Jonatas, o valor da lealdade. O texto principal é em 1 Samuel 20:42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então nós falaremos hoje da lealdade, da amizade de Jonatas com Davi, esta devoção, este amor que Jonatas tinha com o seu grande amigo Davi. Inspirado pelo Senhor, Davi venceu o gigante Golias, e a partir daquele momento Jonatas viu ali um homem de Deus e quis ser leal a este jovem chamado Davi. Foi uma amizade linda que puderam assim colher valiosos frutos. Sim, passaram por sofrimentos? Passaram, mas estiveram em todos os sofrimentos. Isto é, uma das dificuldades das pessoas no mundo de hoje, ter um relacionamento duradouro, mesmo diante das circunstâncias que parecem difíceis ou que são mesmo difíceis, e as pessoas muitas das vezes não conseguem lidar com isso, não mantendo assim uma amizade verdadeira, né? A verdade é que se não manteve é porque nunca houve uma amizade ali, era uma falsa amizade, uma ilusão. Mas aqui nós teremos um exemplo de lealdade, de amizade, que os nossos alunos deverão observar e serem assim também na sua vida, escolhendo as amizades certas para que também possam colher frutos e agradar o Pai em tudo, porque este é o nosso interesse como servo do Senhor, agradar a Deus em primeiro lugar. Então, até por isso, os nossos alunos devem andar com pessoas abençoadas. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 18, 1 ao 6. Portanto, o professor faça essa leitura em sala de aula juntamente com os seus alunos. Eu já fiz, então o amado professor que ainda não fez estará passando aí na tela também. Então poderá conferir o texto bíblico. Já os objetivos, que sempre lembro aqui que é importante que o professor se atente em observar em sala de aula, para não perder o foco, para ensinar exatamente o que está proposto na lição. Então o primeiro objetivo é enfatizar o caráter de Jonatas ao longo de suas atitudes, e em seguida descrever sua lealdade incondicional, contemplar o valor de uma amizade verdadeira. Então vamos lá, né? Nós já citamos aqui, já introduzimos mostrando como será a lição de hoje. Então vamos diretamente para o tópico de número 1, que tem como título: quem é Jonatas? Quem foi Jonatas? Jonatas era filho de quem? Saul, quem se lembra? Né? O rei Saul. Então o rei Saul tinha outros filhos também, mas Jonatas era o mais velho. Então ele era o príncipe de Israel, a época ali do rei Saul, a época de Davi, antes de Davi ser rei daquele povo. Então Jonatas tinha uma mamãe que chamava Ainoã, e ele tinha 5 irmãos, os quais a Bíblia cita, 3 homens: Abinadab, Malquissua e Isbosete. Tem uma passagem em 1 Samuel 14:49 que cita Isbi também como filho de Saul, mas muitos dos teólogos, dos irmãos estudiosos da Bíblia, muitos deles têm um consenso de que possa ser Abinadab. Ou alguns também citam que Isbi, citado lá nessa referência, possa ser um filho de Saul, porém possa ter morrido cedo e não teve tanta relevância na história que é contada. Então, aqui o que é citado aqui na nossa lição, que é o que importa, então 3 homens, então nós já citamos, e 2 mulheres, Merabe e Mical que veio a ser a esposa de Davi. Merabe foi prometida, mas o rei Saul, ele agia ele era trapaceiro e também rebelde em muitas circunstâncias, inclusive rebelde ao Senhor. E nós vamos ver que Jonatas foi diferente do seu pai. Ele não foi rebelde, ele foi obediente, temente ao Senhor. Então ele chegou a enganar a Davi, prometendo Merabe, mas no fim quem se casou com Davi foi Mical. E futuramente Davi também teve problemas com Mical, mas este foi o fim. Além destes Jonatas, também teve outros irmãos, filhos de uma concubina de Saul. Isto é citado aqui na palavra de Deus em 2 Samuel 21, 8 e 9. Jonatas foi pai de Mefibosete, e é uma passagem muito conhecida, a qual Davi, após Jonatas falecer, se propõe a cuidar do filho de seu amigo. Então Mefibosete é bastante citado nas pregações, nos ensinos, na casa do Senhor. Então ele era pai de Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando Jonatas morreu. Jonatas morreu e deixou este menininho ali. Jonatas
teve o seu fim em uma guerra, então ele deixou o filho. Jonatas era um exímio guerreiro, herdou de seu pai grande força e aptidão. Saul era um grande guerreiro. O rei Saul, quando foi chamado ali, ele era conhecido. Quando Samuel foi ungir a Saul, ele era conhecido por ser um grande guerreiro daquela tribo. E Jonatas seguiu os passos do seu pai nesse sentido, no sentido de ser forte, de estar apto à guerra, de ser guerreiro. E ele era bom também em arco e flecha. Então esta é um resumo, uma biografia da história de Jonatas. Um jovem de caráter, é o 1.1. Através dos textos bíblicos que relatam a história do jovem Jonatas, ficamos cientes de que ele não se deixou contaminar pela sede de poder e inveja que adoeciam seu pai. Então nós sabemos que o rei Saul, ele ficou com inveja, porque o rei Saul foi o Senhor. A verdade é que o povo pediu um rei, então Deus concedeu isso ao povo de Israel. E o primeiro rei foi o rei Saul, o rei escolhido. O povo escolheu, teve a oportunidade também de escolher ao rei Saul. Via neste homem um homem guerreiro, forte, bonito, né? A Bíblia cita também. Então ele foi escolhido para ser rei em Israel. Porém, o rei Saul, na caminhada, ele se perdeu e foi desobediente ao Senhor. Sendo assim, o Senhor prometeu a Davi, um jovem, que ele seria o rei de Israel. E Saul se revoltou contra isso, contra a vontade do Senhor, porque Saul não queria descer do trono, porque ele não queria perder o seu poder, a sua autoridade, a sua riqueza, a sua fama, ele não quis perder. Então ele lutou para que Davi não chegasse a este fim. Porém, Jonatas, ele agiu totalmente ao contrário de seu pai. Ele entendia a vontade de seu pai de tirar a vida de Davi, mas Jonatas, ele cuidou para que Davi pudesse chegar ao trono, mas não porque ele estivesse indo contra o seu pai, não, porque Jonatas estava indo a favor do Deus Todo-Poderoso. Ele estava sendo obediente a Deus. Deus instituiu a Davi naquele instante, a partir daquele momento que o rei Davi, né, que Davi seria o rei de Israel. Então Jonatas entendeu isso, que era a vontade do Senhor, e ele jamais quis ir contra a vontade de Deus. Mas nós vamos falar sobre a lealdade de Jonatas e vamos citar aqui, para nós irmos adiante, que Jonatas, ele foi leal a Davi, mas foi leal também ao Deus Todo-Poderoso. E outro ponto muito interessante é que poucas pessoas citam que Davi também, que Jonatas foi leal a seu pai também. Por que eu falo isso? Jonatas morreu como? Jonatas morreu pelejando juntamente com seu pai e seus irmãos. Ele foi leal a Deus, foi leal ao seu amigo e leal à sua família. Em nenhum momento ele foi contra essas pessoas que ele amava. Veja como o exemplo de Jonatas é tão maravilhoso para as nossas vidas. Ele foi leal a Deus. Enquanto seu pai era revoltado contra Deus, se rebelou contra o Senhor, ele permaneceu fiel à vontade de Deus. E entendendo que Davi, o seu amigo, seria o sucessor de seu pai no trono, ele foi fiel, leal a Davi. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Então é possível, é até importante nós lembrarmos aos nossos alunos que é possível nós lidarmos com pessoas de todos os tipos. Pela graça do nosso Senhor Jesus, pelo discernimento que o Senhor nos dá aos nossos alunos, é possível lidarmos com todas as pessoas, por mais difíceis que sejam, por mais, muitas das vezes, pessoas que queiram nos causar transtornos, mas nós podemos lidar com determinadas situações, que os nossos alunos podem lidar com a força do Senhor, obviamente com a força do Senhor, com o discernimento que o Espírito Santo dá. Então Jonatas, ele manteve seu caráter exemplar, seu caráter, sua integridade e os seus princípios, naquilo que ele aprendeu ser certo. Ele se manteve firme, e é importante que os nossos alunos se mantenham firmes também nas situações de sua vida, nos momentos em que parecerão difíceis, momentos que não só parecerão, mas que serão difíceis na vida deles, e que muitas das vezes as pessoas vão forçá-los a tomar certas decisões. Eles devem se manter firmes naquilo que ele aprendeu, naquilo que principalmente é a vontade do Senhor, é observar a vontade do Senhor. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme a sua palavra, a palavra de Deus. É assim que o jovem purificará, é assim que o jovem terá uma caminhada excelente, assim sendo abençoado por Deus. 1.2, um guerreiro que conhece seu general. Em certa ocasião, Jonatas derrotou uma guarnição inteira de filisteus, cerca de 20 homens. Jonatas derrotou 20 homens, apenas com seu escudeiro, o responsável por carregar as suas armas, o seu alimento, apenas com seu escudeiro. E nós vamos ver que, quando nós lemos a Bíblia, Jonatas era um grande guerreiro, ele derrotou, pelejou nas guerras, venceu as batalhas, ele vencia com muitos soldados, mas também com apenas um escudeiro ao seu lado. Apenas ele ali como guerreiro. Por quê? Ele confiava na força do Deus Todo-Poderoso.
com muitas pessoas ao seu lado, ele venceu. Mas somente ele ali, como guerreiro, ele venceu também, porque Deus estava com ele. Mas por que ele derrotou esses homens? 20 homens. Por causa que ele se revoltou, esses homens eram filisteus, e eles não tinham temor algum ao Deus Todo-Poderoso. Estavam zombando do Deus Todo-Poderoso, ele se revoltou com isso e pelejou contra esses 20 homens e venceu eles. Assim foi o desfecho dessa história. Porque Deus estava com ele. E porque de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. É importante também lembrarmos aos nossos alunos em sala de aula a importância de obedecer à vontade do Senhor, não brincar com aquilo que é sagrado, respeitar. Sabemos que todos nós temos nossas lutas, dificuldades. Se porventura houver alguma dificuldade, que esse aluno converse com seu professor, com seus pais, com o seu pastor, com a sua liderança, para que assim continue sendo abençoado na presença de Deus. Os momentos difíceis virão, mas não é o fim, não é o fim de forma alguma, é algo que faz parte da caminhada de todo cristão. Então Jonatas aqui demonstrou fé para que Deus pudesse dar livramento a ele. Por fim, nada evidencia tanto o caráter e os princípios de Jonatas, nada pode ser superior a isso. Quanto ao fato de ele ter aberto mão de ser o sucessor do trono por entender o projeto divino que envolvia o seu amigo Davi. Ele entendeu que esta era a vontade de Deus e ele abriu mão do trono. O trono daria a ele autoridade, poder, riqueza, fama em todo Israel e nos povos vizinhos. Mas ele abriu mão porque entendia qual era a vontade do Senhor. Ele entendeu a vontade do Senhor e também abriu mão a questão espiritual, mas também a questão da carne também, de querer o que é bom, que nós queremos o que é melhor. Nós buscamos isso, nós trabalhamos exatamente para isso. Por isso que a instrução o ensinamento de Jesus é que nós possamos amar o próximo como a ti mesmo. Por que a ti mesmo? Porque eu quero o melhor para a minha vida, para os meus. É normal que assim seja. Nós não trabalhamos bastante para que possamos ser mais abençoados ainda, e a receita é exatamente trabalhar mesmo, né? Então, é algo que é maravilhoso e nós podemos fazer assim. Mas Jonatas entendeu a vontade de Deus e abriu mão até das riquezas. Onde encontrar um Jonatas é o tópico de número 2. Amado professor, ou professora também, deixe seu like, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Ajuda aí, meu amado, se não for te custar nada, com um like ou com inscrição, ou também comentando aí o que sentir, o que for bom aí para o nosso amado irmão, faça isso. E também assim mais pessoas conhecerão a palavra de Deus. Então o 2 é onde encontrar um Jonatas. Após o jovem Davi matar Golias, a Bíblia narra o início de uma amizade rara e fenomenal. Com certeza uma amizade raríssima. Nós vamos ver aqui a disposição de Jonatas em ajudar a Davi, mesmo com a circunstância. Qual circunstância difícil era essa? Ele era filho do rei Saul e o rei Davi foi prometido ao trono. O rei Saul não queria entregar o trono e Jonatas estava ali no meio. Jonatas tinha que ser leal a esses dois, né? Ao pai, tinha que amar o pai, tinha que ser leal à vontade de Deus. Na ocasião, o príncipe herdeiro do trono presenteou o amigo com a sua capa. Logo após Davi vencer a Golias, então Jonatas ele viu que este jovem Davi era um homem de Deus, um jovem de Deus, e assim ele quis abençoar a Davi. Ele presenteou ele com a sua capa, sua armadura e até mesmo com seu arco e espada. Ele abriu mão de um bem muito precioso. Jonatas e Saul, seu pai, eles eram homens que trabalhavam na construção de armas, valorizavam a questão das armas, e também era algo deles, era um presente dele. Mas ele não viu problema algum em dar o melhor para Davi, em presentear a Davi. Ele deu esses pertences que eram valiosos, era a mesma coisa. De nós temos algo especial, por exemplo, você tem um smartphone que é especial para você, que é necessário também, no nosso dia a dia. Então, de repente, seu amigo, a pessoa que você ama está sem, você às vezes tem um smartphone ali velhinho, que você pode ajudá-lo, mas você, com muito amor, dá o melhor para ele. Você dá o melhor que você tinha para ele e fica com um smartphone velhinho. Foi o que Jonatas fez. Ele abriu mão de algo tão especial para ajudar, para abençoar o seu amigo. Assim essa amizade foi fortalecida. Era o início de uma amizade ali, mas com certeza muito promissora, justamente por causa dessas atitudes que devem ter em todos nós. Todos nós devemos ter atitudes como essa, porque nós somos cristãos, aprendemos a amar
os nossos amados irmãos. Então o gesto público de Jonatas ao presentear Davi retrata não apenas a sua lealdade, mas também o seu provável reconhecimento de que o amigo era escolhido de Deus. Ele viu tudo isso. Deus certamente agiu na vida de Jonatas e mostrou para ele aquele jovem, porque Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto na vida de Davi. E Deus, com seus projetos, ele age de maneiras que nós nem imaginamos, mas Deus está lá, sempre trabalhando em favor dos seus. 2.1. Ser ou não ser rei? Eis a questão. Jonatas era o sucessor natural, ele era o filho de Saul. Porém, ele abriu mão de poder, riqueza e autoridade que eram conferidas a seu pai, que repassaria a ele, naturalmente. Deveriam passar as mãos dele, porém ele entendeu a vontade de Deus. Ele poderia fazer exatamente o que o seu pai fez. O que Saul fez? Saul perseguiu a Davi de maneiras... Saul andou por vários lugares, perseguiu a Davi, tentando matar a Davi. Várias ciladas Saul armou para tirar a vida de Davi, para que o impedisse de chegar ao trono de Israel. Mas Jonatas, ele não agiu como seu pai, ele foi exatamente o contrário. Inclusive, em alguns momentos, Jonatas estava ali ao lado de Davi para que Davi pudesse escapar das mãos do pai, do caso Saul. Então Jonatas, talvez por você identificar e apreciar a fé daquele jovem que enfrentou o gigante Golias, atribuindo toda a glória ao Deus de Israel. Talvez por isso, por causa da fidelidade de Davi, que Davi é um exemplo incrível para nós, de fidelidade para nós, para os nossos alunos, para todos nós, todos os servos do Senhor. Davi é um exemplo de fidelidade, de amor ao Senhor, de desejo de estar em sua presença. Ele foi abençoado muito por isso, por causa da sua fidelidade. Exatamente as suas lutas, como todos nós temos, Davi teve, foram muitas, Nós podemos citar, por exemplo, quando Davi ele comete o pecado ali de adultério, quando, por exemplo, ele não cuida tão bem de Mical, não conversa com Mical, não dialoga com Mical ou com seus filhos, mas mesmo assim a presença de Deus, ele reconheceu os seus erros, é algo que todos nós devemos fazer, ele reconheceu a sua fraqueza e atribuiu a sua total dependência a Deus. E por isso Deus o abençoou de uma maneira tão maravilhosa. E é dessa forma que nós vamos vencer, os nossos alunos vão vencer. Com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, muitas das vezes, problemas no lar, problema onde teremos os nossos problemas, mas com Deus nós venceremos, se todos eles estiverem olhando para o alvo que é o nosso Deus. Se estiverem atentos em fazer a vontade de Deus, em ter intimidade com o Senhor, e demonstrar total dependência a Ele, é necessário que assim seja, e assim eles serão abençoados grandemente. Assim foi Davi. Davi foi protegido pelo Senhor. Davi errava, mas como ele tinha essa vontade de estar na presença de Deus, ele era protegido e guardado. E sempre foi assim com o povo de Deus. Deus sempre guardou e protegeu aqueles a quem ele ama. Portanto, Jonatas sabia disso. Então, em determinado momento, Jonatas foi animar a Davi, dizendo: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. Jonatas foi um amigo leal em todo o tempo, e na angústia de Davi nasceu um irmão, está aqui baseado em Provérbios 17, que na angústia nasce um irmão, ou ali aparece um irmão. Exatamente nos momentos difíceis que nós vamos ver, aqui é como diz o homem, nas horas difíceis nós vamos ver quem é quem, se a pessoa é realmente uma pessoa de confiança, e é exatamente assim. É muito fácil ser amigo em momentos bons, para alguns, em momentos bons é muito fácil, porque está desfrutando também daquilo que é bom, mas quando chega o tempo difícil, acha difícil mesmo estar ao lado, e assim uma amizade ou aquele relacionamento que não era uma amizade verdadeira até então, ela é desconstruída. Procura-se. E a pergunta que não quer calar é: onde encontrar um amigo como Jonatas? Quem é que não quer ter um amigo como Jonatas? Eu quero ter amizade como Jonatas. Graças a Deus eu tenho pessoas abençoadas que nos amam, que estão ao nosso lado. Então é importante que os nossos alunos também tenham esse entendimento de ter pessoas que se preocupam com eles, que amam a eles, que querem, que desejam o melhor para eles. E o caminho é encontrar pessoas assim, pessoas que são tementes a Deus, porque pessoas realmente tementes ao Senhor têm em sua vida amor, provém dentro de si o amor de Deus, a paz, a presença, o bom conselho, o conselho verdadeiro de amizade, de amor, de carinho. É exatamente isso que todos nós necessitamos. Ainda é possível,
encontrar pessoas com tal nível de amor e lealdade ao próximo? Ainda é possível. Aqui é uma pergunta, mas é uma verdade. Essas pessoas existem, porque aqui estão as pessoas que são servos do Senhor, aqueles que aprenderam a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Logicamente que muito de nós, na caminhada, nós vamos melhorando. Não que muitas das vezes nós estamos esperando uma pessoa já como Jonas, pronto, né? Como uma pessoa, não. Na caminhada nós vamos melhorando. Na caminhada nós vamos sendo fortalecidos, vamos aprendendo lições para que possamos também ser verdadeiramente servos do Senhor, verdadeiramente irmãos, né? Irmãos mesmo, de estar ao lado daquele que precisa. Então é importante que os nossos alunos tenham amizades como esta. 3. Não tem preço. Fazer o bem sem olhar a quem. Isso é um ditado bem conhecido, essa frase é bem conhecida, na verdade. Que benefícios Jonatas colheu por tamanha lealdade? Ele morreu jovem. Ele morreu jovem. Isso não é né, se nós olharmos por essa ótica, ele morreu tão jovem ali na batalha, juntamente com seu pai e seus irmãos, quando estava ali pelejando. Então, ele perdeu a sua vida, porém, ele foi íntegro. Ele foi certo. Independente das circunstâncias que viesse a atravessar na sua caminhada, independente do que fosse passar, ele foi íntegro. E isso fala muito da fidelidade nossa ao Senhor, da fidelidade dos nossos alunos a Deus, de se manterem íntegros. Se manterem integridade é o quê? Se manter firme naquilo que acredita. Integridade, firmeza. Não vai tirar de si os seus princípios para dar espaço às filosofias mentirosas, às filosofias de Satanás, o desejo do inimigo, não. Íntegro naquilo que nós aprendemos. E Jonatas se manteve íntegro. E exatamente, observando a salvação, nós vamos ser salvos em Cristo, nós somos salvos em Cristo, nós moraremos com o Pai, guardaremos essa dádiva da salvação em nós, manteremos ela em nós se nós formos íntegros, se não nos aliarmos com as coisas deste mundo, se não nos misturarmos com as coisas deste mundo ou ir por caminhos em que as pessoas tanto desejam, que tantos vão e nos chamam aí. Então é assim que se mantém a integridade, observando a vontade de Deus. As pessoas, quando vêm oferecer algo a nós, vêm sempre com uma proposta de algo bom, de algo muito, que vai trazer felicidade, que vai trazer... Só que, muitas das vezes, isso que as pessoas do mundo estão oferecendo aos cristãos, aqueles que estão no caminho, não são, né? Muitas das vezes não. Certamente que todas as vezes que alguém do mundo oferecer algo a nós, com certeza não será algo benéfico, porque essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Então, sempre vem com algo aparentemente bom, mas é a armadilha do inimigo. E Jonas, ele poderia ter tudo de bom, mas ele abriu mão, se mantendo íntegro. 3.2. Quantidade não é qualidade. Talvez um grande problema dos dias atuais seja atribuir o mesmo adjetivo a todas as relações. Chamamos de amigos aqueles que confiamos, mas também chamamos de amigos aqueles que nós vemos uma vez no mês, uma vez na vida, quem sabe, ou pessoas que estão ali na nossa rede social, né? Muitas pessoas valorizam a quantidade de pessoas que o seguem, achando que, muitas vezes considerando que são amigos. Só que amigo verdadeiro é como Jonatas foi, como Jesus Cristo é para nós, né? Jesus, né? O bondoso amigo, como diz o hino de número 200 da harpa cristã, né? Quão bondoso amigo é Cristo. Ou como diz o hino 303, né? Precioso para mim é Jesus. Ou seja, este é o verdadeiro amigo que todos nós temos. Nós precisamos, mas graças a Deus nós temos, porque somos salvos em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro amigo que todos nós jamais podemos abrir mão de ter. E este amigo, todos nós podemos ter certeza que ele é verdadeiramente um grande amigo, se preocupa com nós, cuida de nós, nos cura, nos livra do mal, nos resgata, nos purifica, livra a nossa família, as pessoas a quais amamos, abre as portas de emprego, nos dá o pão de cada dia, abençoa os papais, né, os nossos pais. Jesus salva as pessoas que nós amamos. Ele é o verdadeiro amigo, que nós possamos passar esse entendimento para os nossos alunos. É que a amizade de Jonas, sim, é uma amizade linda, mas amigo igual a Jesus também não existe. Não existe outro igual. Jesus é o exemplo de tudo para nós. Então, o exemplo de Jonas faz nós lembrar de que não é qualquer pessoa que é nosso amigo. Não é. Aqui tem um alerta, certamente, nessa lição aqui é um alerta quanto à questão das redes sociais. A questão das redes sociais. Muitos acham que aquilo ali é amizade. A amizade é estar junto, é ter contato, é ter aproximação, é estar junto, ajudando. A palavra do Senhor Jesus fala sobre essa questão da igreja estar reunida, andando
como um só corpo, fazendo algo com propósito. Isto é estar juntos. Ali estão os verdadeiros irmãos. As pessoas ali que nós poderemos sim ser amigos. Amigos mesmo de estar juntos em todas as circunstâncias. Então, há muitas pessoas que não estão dispostas a viver o dia da luta. Esse aqui é bem interessante, que são 3 pontos que nós podemos observar aqui. 3 tipos de amizades, né? Ou não, possibilidades de amizades. Não podemos afirmar que é amizade, porque a amizade verdadeira ela se mantém. Então, mas vamos aqui observar. Então, há muitas pessoas que não estão dispostas a viver o dia da luta ao seu lado, mas são as primeiras da fila quando o assunto é festejar ou usufruir das vitórias. Tem pessoas que não lutam conosco, não sofrem conosco, não quer sofrer conosco, só quer se alegrar, só se importa com o dia da alegria. Mas também tem pessoas que não suportarão ver a nossa vitória, que não suportarão ver a bênção chegar. Passou um momento difícil, tem pessoas que vai querer aproveitar ali o momento de alegria, mas tem pessoas que não vão conseguir justamente porque no momento que você colheu os frutos, ela não suportou. E isso vai muito... A verdade é que a lição aqui não fala, mas isso vai muito da questão da inveja. Muitas pessoas têm inveja, não têm o seu coração transformado e não conseguem ver a felicidade de outro. Mas aí existe o terceiro, aquele que está contigo, que chora no momento de chorar, que se alegra no momento de se alegrar, é o verdadeiro amigo. Observa, é importante nós lembrarmos os nossos alunos que tenha isto como padrão, este padrão, de pessoas que estão na luta, mas que estão na alegria, que estão na doença, que estão na enfermidade. E se essas pessoas que eles falam que são amigos, agem desta forma, que tenha um padrão, que observe um padrão. E nós estamos falando aqui juntos, falando de Jesus também, que é o padrão para todos nós. 3.3, valor ou preço? O que você busca? Amigos de verdade estão presentes em todos os momentos. Amigos que merecem todo o nosso reconhecimento. Aqui no finalzinho, um verdadeiro amigo, não tem preço, mas um verdadeiro amigo não tem preço, mas tem um valor inestimável, né? Essa frase aqui é bem interessante. Um verdadeiro amigo, ele não tem preço, é uma pessoa maravilhosa, nós não trocamos por nada. Quando fala de valor inestimável, é que nós devemos valorizar mais essa pessoa e fazer com que este vínculo seja maior a cada dia, um cuidando do outro, mas sempre com Jesus, né? Ali na direção, com Jesus como caminho, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, para cada um dos nossos alunos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui para a dinâmica. Preparei uma dinâmica bem especial para os meus amados professores realizarem em sala de aula. A dinâmica da classe juvenis hoje tem como título Escolha Difícil. Essa aqui vai deixar os alunos numa situação objetiva, ajudar os alunos a refletirem sobre como é difícil ser leal quando há conflito de interesses, como foi para Jonatas entre seu pai, Saul, e seu amigo, Davi. Os materiais, 2 placas ou folhas com os nomes família e amigo. Então, 2 placas ou folhas com os seguintes nomes. Uma placa com o nome família e a outra com o nome amigo. Cartões com situações fictícias ou reais adaptadas, que envolvem escolher entre ser leal a um amigo ou agradar a outras pessoas. Família, grupo, popularidade. Já vou explicar como vai ser. Fita adesiva ou espaço marcado no chão com os 2 lados. Família e o outro lado, amigo. Como fazer? Então vamos lá para a explicação. O professor vai marcar 2 lados opostos em uma sala. Né? Então um lado representando ficar do lado da família e o outro ficar do lado do amigo. Então faça essa divisão, família, amigo. E as perguntas devem ser deste tipo. A indagação para eles, para que eles façam uma escolha. De que lado eles irão ficar. Por exemplo, você viu seu amigo ser acusado injustamente pelo seu pai. Você sabe a verdade. De que lado você fica? Que situação difícil, né, para o aluno ter que decidir se vai ficar do lado do amigo ou do lado do pai. Mas deixe que ele tome a decisão, não fale nada, né? Deixe que ele tome a decisão. Depois o professor vai explicar. Por exemplo, outra pergunta que o professor pode fazer. Por exemplo, o seu irmão... Fale para o aluno, seu irmão quer que você desfaça a amizade com, por exemplo, o José, porque seu irmão tem ciúme da sua amizade com o José. E aí, de que lado o aluno vai ficar? Vai permanecer amigo de José ou vai desfazer a amizade e ficar do lado do seu irmão aqui, que é a família? Perguntas desse tipo, que façam com que o aluno tenha
tome uma decisão difícil de tomar. A cada situação, os alunos devem escolher um lado da sala, sem justificativas no momento. Após várias rodadas, conduza uma roda de conversa, perguntando: o que te fez escolher esse lado? É fácil ser leal em qualquer situação? Esta é uma pergunta, né, que nos lembra o que Jonatas passou. O que podemos aprender sobre Jonatas? O que podemos aprender com Jonatas sobre isso? O que nós podemos aprender é que Jonatas, ele observou primeiramente a vontade de Deus. Ele esteve atento qual era a vontade do Senhor e o Senhor deu a melhor decisão para ele nessas circunstâncias, né? Ele conseguiu ser amigo de Davi, ele conseguiu estar ao lado do seu pai, morreu ao lado do seu pai pelejando, então ele foi leal a Davi, mas foi leal ao seu pai também. E, primeiramente, foi leal ao Todo-Poderoso e à sua vontade. Então, esta é a lição para os nossos alunos. A conclusão bíblica: mostre como Jonatas foi fiel a Davi, mesmo contrariando Saul, seu pai, e abrindo mão do trono. Então disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Aplicação: ser leal exige coragem e caráter. Às vezes, a escolha certa pode ser a mais difícil, mas como Jonatas, podemos escolher a vontade de Deus acima de tudo. Amém? Que Deus abençoe os professores aí em sala de aula, que possam colher frutos com essa lição. Até mais.